Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem curiosa. Por que Friedrich Nietzsche, um filósofo do século XIX, era tão, mas tão obcecado por pensadores que viveram mais de 2000 anos antes? O que será que ele viu nesses gregos antigos que o resto do mundo, de certa forma, deixou para trás? Bom, o ponto de partida de Nietzsche é uma ideia bem provocadora. Ele dizia que um sistema filosófico, no fundo, só é totalmente verdadeiro para quem o criou. Ou seja, não é tanto sobre uma verdade objetiva lá fora, mas sim sobre a própria pessoa. A filosofia seria um reflexo do caráter, quase um mapa da alma do filósofo. E isso, claro, levanta uma questão fundamental. Se esses sistemas antigos foram, digamos, refutados há séculos, qual é o sentido de continuar estudando eles? Se a gente já sabe que não estão certos, por que ainda importam? Certo, para entender a resposta, a gente precisa ver a abordagem única de Nietzsche à história das ideias. Ele não lia esses textos antigos como um historiador ou um acadêmico tradicional, de jeito nenhum. A história tradicional geralmente olha para a filosofia antiga como uma lista de argumentos refutados, de respostas erradas, né? Mas Nietzsche, ele via algo completamente diferente. Ele via uma galeria vibrante, cheia de personalidades heróicas, de tipos irrefutáveis. Para ele, a questão não era se o que diziam era verdade ou não. A pergunta era outra. Que tipo de pessoa pensa uma coisa dessas? O foco muda do sistema para o criador. E tem uma metáfora brilhante que ele usa para isso. O sistema de um filósofo é como uma planta. Para a gente entender essa planta, não basta olhar para ela. A gente precisa entender o solo de onde ela brotou. E esse solo é o caráter do filósofo. A filosofia, então, não é um monte de argumentos abstratos. Ela é a expressão necessária de um jeito de ser. Vamos ver, então, como essa ideia se aplica na prática. Vamos olhar para o solo de onde brotaram as primeiras filosofias de peso, com aqueles pensadores gregos que simplesmente ousaram fazer as maiores perguntas possíveis. Vamos pegar o Tales de Mileto. A famosa proposição dele é: a água é a origem de todas as coisas. Para a gente hoje isso parece meio simples, né? Mas Nietzsche não viu isso como uma teoria científica que deu errado. Para ele, isso foi o primeiro grande salto. A primeira tentativa de explicar o mundo sem usar mitos e a primeira vez que alguém expressou essa ideia unificadora, poderosa, de que tudo é um. Depois dele veio Anaximandro, com uma visão bem mais sombria, eu diria. Para ele, o simples fato de as coisas existirem já era uma espécie de crime, uma injustiça contra uma unidade primordial. E por essa injustiça, elas precisavam pagar uma penitência, que é desaparecer, morrer e voltar para essa origem. É uma ideia bem forte, essa de que existir é uma espécie de dívida. E tudo isso prepara o terreno para o que é, talvez, o conflito central no início do pensamento grego. É um verdadeiro duelo intelectual. Fogo contra gelo, entre duas visões de mundo que são opostas e, ao mesmo tempo, poderosíssimas. De um lado, a gente tem Heráclito. Para ele, a realidade é puro devir, pura mudança. Ele via o mundo como um fogo eterno, sempre se transformando. A única coisa permanente é a mudança. E do outro lado, Parmênides. Com uma lógica fria, de gelo, ele argumentou exatamente o oposto. Nada muda. Nunca. A mudança que a gente vê com nossos olhos? Pura ilusão dos sentidos. O que é, simplesmente é. E ponto final. O interessante aqui é colocar essas ideias lado a lado. De um lado, o mundo de Heráclito. Tudo é fluxo, como um rio. A realidade fundamental é o devir, a mudança constante. E o conflito é a própria justiça, a verdade se acha na intuição. Do outro, o mundo do ser de Parmênides. A mudança é uma impossibilidade lógica, uma ilusão. A realidade é uma esfera única, imóvel, eterna. A verdade se acha na razão pura. É o fogo contra o gelo, não tem como ser mais oposto. Bom, depois desse embate de gigantes, a próxima geração de pensadores tinha um problemão para resolver. Como juntar os pedaços? Como reconciliar essas duas visões tão poderosas e aparentemente tão contraditórias? O mundo está em fluxo ou ele é permanente? Aí entra Anaxágoras com uma solução bem engenhosa. O problema era, a lógica de Parmênides diz que nada se cria, nada se destrói. Mas nossos olhos mostram mudança o tempo todo. A hipótese de Anaxágoras. A realidade é feita de infinitas sementes eternas de todas as coisas.
E o devir, a mudança, é só mistura e a separação dessas sementes que já existem. E o que iniciou tudo isso? Uma mente, um intelecto cósmico que ele chamou de nous, que deu o primeiro empurrão. Assim, nada realmente nasce ou morre, só se reorganiza. É uma tentativa de juntar os dois mundos. Tá, mas e o Nietzsche nisso tudo? O que ele tira dessa linhagem toda de pensamento? Para ele, o ponto crucial não é ver quem venceu o debate, quem estava mais certo. Ele não os via como um grupo de estudiosos numa universidade. Ele os via como uma república de gênios, uma série de indivíduos monumentais, quase heróicos, que conversavam entre si através dos séculos. A imagem é linda. Um gigante chama outro através dos espaços vazios do tempo. Não é uma escola de pensamento, é um diálogo entre picos de montanhas. E o valor deles, para Nietzsche, não estava em acertar ou errar. Estava no fato de que eles eram tipos puros. Cada filósofo era, como ele diz, talhado de uma só pedra. O pensamento e o caráter eram a mesma coisa, inseparáveis. Eles criaram a própria forma, eram livres das convenções. A grandeza deles está nesse ato de criação. Eles não estavam tentando encontrar a verdade. Eles estavam encarnando a verdade que eles mesmos criaram. E tudo isso nos deixa com a grande provocação final de Nietzsche. E se o propósito da filosofia não for encontrar a verdade, mas sim criá-la? Talvez esses primeiros pensadores não estivessem apenas tentando descrever o mundo. Eles estavam, na verdade, criando mundos inteiros com a força de suas personalidades. E essa, para Nietzsche, é a verdadeira tarefa, a verdadeira marca de um gênio.